Agora eu chamo você para essa câmera porque o dia de hoje, 18 de outubro, foi designado como Dia Mundial da Menopausa. Essa data existe para salientar a importância de informar as mulheres sobre a menopausa, sobre como administrar essa condição e sobre o impacto dela na vida. Enfim, a importância de entender todas as mudanças nessa fase da vida. Então hoje eu recebo aqui a doutora Carla Iaconelli, que é ginecologista, especialista em menopausa. Doutora Carla, obrigada pela sua presença e bom dia para você. Bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com, os seus telespectadores sobre esse dia tão importante, que é o dia da menopausa e também hoje é dia do médico. Exatamente, eu já estava tentando te interromper aqui para deixar os parabéns por essa data que a gente tem que lembrar e tem que frisar também. Então fica, em nome de toda a Rede Família, as nossas congratulações, viu, para você. Ah, obrigada. E a gente começa então essa entrevista, doutora, com uma pergunta que eu acho que ainda é uma dúvida para muitas mulheres, porque é muito falado que não existe uma idade, para a menopausa acontecer especificamente. Mas a gente pode dizer que existe uma faixa etária para isso, doutora Carla? Sim, a partir dos 45 anos é mais comum que as mulheres comecem a sentir os primeiros sintomas desta fase. Primeiro é bom pontuar o que é menopausa, né? Porque isso gera também muita confusão. Então vamos lá. Menopausa é quando a gente já está há um ano sem ter nenhuma menstruação. Então, a mulher teve uma menstruação, aí passou-se um ano, não teve mais, aí pode-se dizer que está na menopausa. Então, e além dessa questão de medir o tempo, como a gente consegue identificar a chegada da menopausa? Como a gente começa a suspeitar que a gente está nessa fase? Quais são os principais sintomas trazidos? Bom, eu sempre costumo falar com as minhas pacientes que nós mulheres temos duas certezas na vida. A primeira é da morte, a segunda é da menopausa. Então, sim, em algum momento ela vai chegar. E nós temos que estar preparadas e orientadas, né? Porque as mulheres têm que ter E as mulheres naturalmente têm uma conexão maior com o próprio corpo, porque nós, a vida inteira, sentimos, né? Na vida reprodutiva, nós sentimos os sinais do ciclo menstrual. Sim. A fase da ovulação, Uhum. a fase de TPM, a própria menstruação, né? Então, nós temos uma conexão grande com o nosso corpo. E o que acontece na menopausa? Muitas vezes os ciclos começam a ficar um pouco maluquinhos. Eles começam a ficar muito curtos ou começam a falhar. Existe também uma mudança em outras coisas, porque imagina que o estrogênio é o hormônio sexual feminino. O estrogênio, ele atua em várias partes do corpo, inclusive no cérebro. Então, nessa fase da menopausa, a mulher pode começar a apresentar esquecimento, insônia, calor, ondas de calor que vêm de repente e são muito difíceis porque elas podem se alternar com calafrios, mudança da distribuição da gordura corporal. Então, o estrogênio que faz essa orquestra, né? O estrogênio que avisa onde que a gordura tem que ficar. Então, com a queda do estrogênio, a gordura começa a se acumular na região do abdômen. Também há uma diminuição da massa magra, que é a massa muscular. O músculo é um tecido muito importante para a nossa vida. E nessa transição, às vezes as mulheres já começam a notar que tem mais dificuldade de fazer músculo e mais facilidade de acumular gordura. Entre outras, né? Eu acho que o mais importante é que as mulheres tenham um médico ginecologista de confiança e com quem elas possam dividir esses sintomas. Tem um sintoma muito importante que é pouco falado, que é em relação ao sistema geniturinário, né? As mulheres começam a ter uma certa atrofia na região genital, na vagina, e na hora de ter relações começa a ficar um pouco mais difícil também. Então, isso faz parte da síndrome urogenital da menopausa. Secura vaginal, dor na relação, infecções urinárias que às vezes se repetem.
São diversos sintomas e todas essas áreas devem ser abordadas pelo médico que vai cuidar da mulher nessa fase da menopausa. E doutora Carla, você foi comentando, né? Eu fui pensando, você foi listando aí uma série de mudanças, de condições que são trazidas. Tem um jeito que seria o mais adequado para lidar com todas essas mudanças? Por quê? Ao mesmo tempo que se fala muito em naturalização, em se preparar e abraçar essa fase da vida, a menopausa traz muitos incômodos, né? Tem mulheres que buscam, então, tratamentos para amenizar os sintomas. A mulher contemporânea, ela tem abraçado, feito esse abraço do jeito diferente hoje em dia? Sim, hoje em dia nós estamos no século XXI, não é verdade? A mulher, com 45 anos, está no auge da carreira. E, de repente, ela começa a sentir esses sintomas e começa a perder até a produtividade, porque tem insônia, tem esses calores. E a mulher deve procurar ajuda, porque a mulher deve manter uma vida sexual ativa, porque a mulher deve ter qualidade de vida. Então, ao passo que nós temos que nos preparar para essa transição, porque sofrer tudo, né? A gente não precisa sofrer hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem como tratar os sintomas de acordo com a possibilidade de cada mulher. Não são todas as mulheres que podem fazer terapia de reposição hormonal. Algumas têm fatores de risco, né? E devem procurar outras formas de amenizar os sintomas. E elas existem. Essa é a boa notícia. Então, para cada mulher, será proposto um tratamento individualizado para tratar os sintomas mais importantes para ela e preparar para essa nova fase da vida, que é uma fase muito grande, porque imagina se a gente vai viver 80 anos, 90 anos, 100 anos, que a gente viva bem, não é verdade? Com A gente certeza. merece. Com qualidade de vida, né, doutora Carla? Exato. Inclusive, eu acho que a gente pode definir aqui que abraçar, né, se conformar, então que todo mundo vai passar por isso, todas as mulheres vão chegar nessa fase, não significa ficar estagnada, né? A gente tem que entender aí quais são Exatamente. os avanços, o que existe, inclusive na medicina, o que está proposto para a gente hoje em dia, né? Mesmo porque, se a gente não reconhece que estamos passando por isso, se nós vivemos em negação, como que nós vamos nos ajudar, certo? Então, a Exatamente. negação desse período é a pior coisa que uma mulher pode fazer. Então, aceite, isso vai acontecer com você, mulher, vai acontecer, não tem como fugir. Então, já procure um médico que possa te ajudar com isso. E doutora, você comentou um pouco sobre reposição hormonal. Hoje a gente está com uma longevidade maior, né? A gente está vivendo mais, então por isso que é importante também procurar tratamentos que sejam recomendados para aumentar essa qualidade de vida. E eu queria saber se entre esses tratamentos, entre o que a gente pode fazer para melhorar os sintomas da menopausa, existe algo assim que seja recomendado para todas, que não seja uma recomendação individual, caso a caso, como dieta, por exemplo, atividade física, né? Prestar atenção na alimentação, no que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, suplementação também, existem esses fatores que servem como uma orientação geral para as mulheres nesse momento? Ah, você falou um ponto importantíssimo. Hoje, os médicos que estão atualizados, eles acabam sempre entrando nessa parte da qualidade de vida. Atividade física, vitamina, suplementação, o uso de vitamina D, porque a vitamina D é muito importante para o osso, cálcio. A osteoporose também faz parte da evolução da mulher em menopausa. Então, essas reposições devem ser feitas. A gente tem hoje tratamentos também para a vida sexual da mulher, que é o laser vaginal. A gente pode melhorar muito a lubrificação, porque isso é parte importante da vida também, né? Alimentar-se bem, fazer terapia, porque não acupuntura. Assim, hoje a gente fala muito em medicina integrativa, porque a própria pessoa tem que encontrar maneiras de se sentir bem. E cada um vai achar, fazendo yoga, fazendo terapia, fazendo acupuntura, tudo isso ajuda na qualidade de vida. Doutora Carla, eu agradeço então a sua participação aqui no Edição Manhã, explicando pra gente que menopausa não é o fim do mundo, né? Um ótimo dia para você.
Bom dia, obrigada. Conversei então com a doutora Carla Iaconelli, que é ginecologista, especialista em menopausa. E depois essa entrevista também vai estar disponível lá no nosso canal youtube.com/Rede Família de Televisão.